sou professor de arquitetura e urbanismo aqui na Veiga de Almeida, dou aula de arquitetura na Barra da Tijuca, e a motivação para falar sobre o bairro veio exatamente desse assunto em sala de aula, né, e como a minha obrigação acadêmica de compartilhar com os alunos, né, como é que a Barra se formou, como ela se transformou e o que ela representa hoje para o urbanismo contemporâneo. Esse foi fruto de uma tese que eu apresentei na FAU-FRJ e depois se transformou num livro, né, chamado Barra da Tijuca, o Presente do Futuro. O que me motivou? Né? O Lúcio Costa, que foi o mesmo arquiteto e urbanista que projetou a cidade de Brasília, né, ele é visto no meio arquitetônico como uma pessoa irretocável. Só que os arquitetos torciam um pouco o nariz para a ocupação da Barra da Tijuca. Então, a primeira questão foi essa: como é que um arquiteto tão reverenciado, né, não tinha o reconhecimento de um dos maiores, se não o maior projeto dele? E também porque é o bairro de maior crescimento populacional e comercial do município do Rio de Janeiro, e havia pouca bibliografia. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? A gente olha as construções e tem a sensação de que a cidade está crescendo em população, mas isso não é verdade. O município do Rio de Janeiro ele tem uma taxa de crescimento mais ou menos de 1% ao ano, há algumas décadas. Tá? O que acontece, na verdade, é que a população ela se desloca no território de um bairro para o outro, e o tempo do urbanismo. Né? O que eu chamo de tempo de urbanismo? Na época em que o plano foi elaborado, final dos anos 60, né, o próprio Niemeyer falou: Copacabana e Ipanema são maus exemplos que não devem se repetir. Né? Então, o que era considerado mau exemplo em 1969 era essa densidade, poluição, barulho, pouca ventilação, pouca insolação. Então, a ideia era exatamente fazer um bairro que fosse o oposto disso tudo, né, com prédios isolados e um grande parque entre essas grandes torres residenciais. Ninguém queria essas terras no início da ocupação do Rio de Janeiro, era longe, tinha o maciço da Tijuca separando do centro histórico da cidade. Aqui, o que permitiu essa ocupação, que foi a autoestrada Lagoa Barra, que, à época, né, eu era pequeno, mas, enfim, né, era um assombro como é que se ia atingir a Barra por dentro do mar. Né, então, foi uma obra muito audaciosa para a época. Hoje, qual é a realidade da Barra da Tijuca hoje? Existe o bairro Barra da Tijuca, existe a região administrativa chamada Barra da Tijuca. Quando eu falar em região administrativa, inclui Recreio, Prainha, Grumari, Jardim Oceânico, Camorim. Tá? Então, são 8 bairros que formam a região administrativa, incluindo, obviamente, o bairro da Barra da Tijuca. Nessa região administrativa, a gente tem hoje 365 mil habitantes. Isso é uma projeção. Tá? Isso significa uma população igual a de Vitória, no Espírito Santo. Dos 5.570 municípios do Brasil, apenas 70 têm essa população. E a população carioca em idade mais produtiva, ou seja, de 15 a 59 anos, né, fica exatamente nessa linha que vem da Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, e São Conrado e Barra. Tá? Ou seja, aqui existe a população mais educada e a população na fase mais produtiva. Aqui, quando a gente vai fazer um estudo, né, isso vai se restringindo. Então, ao invés de falar de toda a Barra de Jacarepaguá, eu peguei o trecho que vai hoje downtown até o Terminal Alvorada. Tá? Para tentar detectar as características que vêm desde a época do plano do Lúcio Costa. Muita gente fala: o plano foi modificado, o plano não era nada disso que ele queria. Enfim, eu quis atestar, né, academicamente, o que de fato ficou e o que foi transformado. Para entender o que era original do plano e o que foi transformado, né, eu chamei de diferentes camadas do urbanismo híbrido, né, híbrido porque são de diferentes camadas, e chamei de o DNA da Barra da Tijuca. É como se eu quisesse explorar o que é o código genético do bairro. E aí eu apelei para 4 autores, né, da arquitetura e do urbanismo, de 4 épocas diferentes. Tá? Le Corbusier, tá?
o próprio projeto do mesmo Lúcio Costa para Brasília, uma análise de Robert Venturi e o conceito de cidade genérica do Rencurso. Eu vou tentar provar para vocês que esse é o DNA da Barra. Primeiro, a cidade contemporânea do Le Corbusier, como eu falei, de 1922. É uma cidade supostamente ideal, ela não tem um terreno pré-estabelecido, ele desenhou tudo que ele imaginava que fosse a cidade ideal, torres bem altas no centro de negócios, em volta torres mais baixas e depois a área residencial. Segundo, o item do Código Genético da Barra, o próprio projeto para Brasília. Aqui o próprio Lúcio Costa fez uma comparação do plano piloto de Brasília, que tinha 12 quilômetros de envergadura, e a área da Baixada de Jacarepaguá, para onde era o plano, 20 quilômetros. Então, a ideia de você ter lâminas de habitação com um jardim no meio, né? Terceiro, o que ele propôs originalmente para essa região? Tá? Ele descreve na memória do projeto o seguinte: o ideal seria manter essa área, que naturalmente é tão bonita, mantê-la intocada. Tá? Porém, a ocupação será inevitável. A cidade crescia a taxas muito maiores nessa época. Tá? Então, ele utilizou a proposta do urbanismo moderno para manter ao máximo o solo agreste, ou seja, a área de vegetação intocada, na hora que eu concentro aqueles habitantes em torres mais altas. Ao invés de ocupar o quarteirão, como Copacabana e Ipanema, né, com um prédio colado ao outro, eu concentro essa população em grandes torres e libero o espaço entre elas. Essa era a ideia. E ele dividiu em núcleos, e cada núcleo tem tipos de construção. São esses núcleos que eu subdividi. Então, eu peguei o que ele desenhou, que são essas bolas, tá, e coloquei o mapa atual. O que eu reparei? Que exatamente onde ele queria que tivessem os núcleos residenciais, as torres residenciais, hoje é exatamente o que a gente tem. A primeira bola, o primeiro círculo, Nova Ipanema; o segundo círculo, Parque das Rosas; o terceiro círculo, a área do Riviera e do Mediterrâneo; e o quarto círculo, que é maior, ali aquela área da Ponte Lúcio Costa. Aqui, então, eu comecei a ver que isso tinha uma lógica interna muito interessante, porque na ocupação eu passo a ter 4 sub-bairros dentro de um mesmo bairro. Para que eu chamasse de sub-bairros, qual era a vida autônoma desse bairro? Então, tem um núcleo de torres residenciais e um shopping de apoio. Então, em Ataíde-Ville, tem o Shopping Center Downtown. O Riviera e Mediterrâneo tem o Freeway ali em frente. O Parque das Rosas tem a Praça General Santander, na verdade, com o Rosas, Barra Square, e o mais antigo, que é Nova Ipanema, com o Barra Shopping logo em frente. Dividindo isso, eu vi que em todos eles eu tinha essas mesmas tipologias, ou seja, esses mesmos tipos e usos de edificações: torres residenciais, residências unifamiliares, comércio local e shopping centers e hipermercados. Transformações, né? O que se modificou? Primeiro, como eu falei, Lúcio Costa não imaginaria a ponto da gente ficar fechado em condomínios murados, né? De fato, você tem condomínios residenciais que são murados, só tem um acesso. Eu vou ao comércio, o comércio também é uma área de acesso público, mas de controle privado, ou vou trabalhar num dos centros empresariais que tem o mesmo tipo de controle condominial. Por outro lado, comparando a lista original do que ele previa, eu fui 1 a 1, eu diria que 60% se confirmou e, de fato, onde não foi ocupado pelo Estado, para variar, foi ocupado pela população de baixa renda. Quarta camada, né? Estamos chegando ao final. Quarta camada foi uma análise que o Robert Venturi, a esposa dele e outro pesquisador fizeram sobre Las Vegas, e eu fiz algumas comparações do estudo deles, eles fizeram nos anos 1970, e eu comparei um pouco com o que aconteceu na Barra da Tijuca. E aqui um pouco do tipo de ocupação, né, dos moradores de Las Vegas, e aqui comparado aos moradores da Barra da Tijuca, né, da classe média alta da Barra da Tijuca. E aqui o mais interessante que eu acho, olhando de cima, como se deu a ocupação de Las Vegas. Também numa antiga estrada que virou avenida, né, que hoje chama Boulevard
Las Vegas. E, por último, né, a cidade genérica. Que cidade é essa? É uma cidade que surge principalmente nos países dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, tá, que crescem vertiginosamente do final do século XX para o início do século XXI, já com o fenômeno da globalização. Então, essa é a cidade genérica. Esse arquiteto holandês, Reincourt, escreveu um artigo sobre isso, né, e ficou um conceito. Essa é uma imagem que ele coloca no livro, num dos livros dele, para se referir à cidade genérica, e essa é uma imagem aqui da Barra da Tijuca, que eu achei absolutamente idêntica. E, por último, né, qual foi a minha tese propriamente dita, mas acho que não vem ao caso aqui, foi exatamente comparar, né, a ideia original do Le Corbusier, com as torres da Ville Contemporaine, com a cidade genérica que o Reincourt comenta nos seus livros, né? E aí eu comparei um lado e outro, falei, a Barra da Tijuca é um urbanismo híbrido, porque nos últimos 50 anos ela passou desta ideia para essa realidade, mas tudo convive, né? Não foi um modelo que substitui o outro. Como eu tentei mostrar aqui, são essas 5 camadas que convivem hoje, formando um tipo de cidade diferente do que a gente tem fora do Rio, ou no próprio Rio de Janeiro, etc. Aqui um pouco do que eu já falei, porque é híbrido, além de ter essas 5 camadas, porque tem a ocupação, não é uma ocupação regular, tá? Cada empreendedor faz o que quer do seu terreno, obviamente autorizado pela prefeitura, mas vocês vejam que é como se isso fosse um tronco de uma árvore, seria uma árvore híbrida no sentido biológico, né? Várias espécies brotando do mesmo caule. E aqui um pouco, né? Esse é o Lúcio Costa, esse é o Reincourt, né? Tentei fazer aqui uma ligação online, né? Extratemporal, né? E entre um modelo e outro, e aqui como se deu a ocupação, tá? Normalmente, uma cidade vai crescendo organicamente, né, nos seus limites, vai expandindo, expandindo. Aqui não foi o que aconteceu. Por quê? Porque quem definia a hora de construir e onde construir eram os grandes empresários. Então, eu nem começo só da Zona Sul para cá, nem só da Zona Norte para cá. Vocês vão ver que, ao longo do tempo, ali é o Carrefour, Nova Ipanema, e aí vai indo. Cada empresário constrói ao seu tempo e a cidade vai se compondo. Então, também é um tipo diferente de ocupação que não se dá organicamente, sim fragmentadamente. Tá? 93, 98, 2003, 2008, que foi o último desenho que eu produzi à época da tese, e um pouco como está hoje. Era isso, obrigado.